teu amor e bondade durante esse tempo. Perdoa o nosso pecado, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que tudo que for feito, falado, cantado, seja somente para honrar e glorificar o teu nome. Obrigado por tudo, nos dê um abraço de perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, igreja, vamos cantar, né? Vamos. Deus, nós precisamos se ajoelhar para orar. Amém? Santo, maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante de Ti, no Teu santuário, prostrado no pó da terra, um ato de reconhecimento, adoração e gratidão pelo Senhor, Seu único Deus verdadeiro e Deus de amor. Te suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, a cada jovem, a cada criança, a cada adulto, a cada pai, a cada mãe. O mesmo Espírito, use o Teu servo, Senhor, pastor, que o Teu povo saia daqui reavivado, fortalecido com a certeza de que em breve o Senhor virá nos buscar. O Senhor seja louvado para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Igreja. Boa noite. Quantos estão felizes? Digo amém? Amém. A semana de oração envolve fidelidade. Deus é fiel conosco. Deus é fiel. Deus não nega a fidelidade a ser humano nenhum. Pode ele ser o pior perverso da face da terra, mas Deus não nega a sua fidelidade. A promessa que Ele prometeu, Ele cumpre todos os dias na vida de qualquer ser humano. Eu, quando fui para nós vir da colônia, viemos embora para cá, fizemos negócio com aquela casa do pastor Luciano. Eu não queria comprar a casa. Mas o meu esposo, quem conheceu ele, sabe que ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito paciente. A minha filha separou do esposo. E ele começou: minha filha, vamos comprar a casa, porque a tua filha está separada do esposo e ela não tem uma casa para morar. Eles viveram 15 anos todo tempo em aluguel. E eu não queria comprar casa. E aí fui assim, tal, até que eu falei com ele: vamos comprar. Nós chegamos dia 22 de outubro de 2019. Quando foi em abril de 2020, dia 29 de abril, ele morreu. Pegou Covid e morreu. E eu fiquei com um salário mínimo. Eu não tinha experiência de pegar o atestado de óbito e tal, vou correr atrás da pessoa. Quando eu fui, já estava com 15 dias que ele tinha morrido. E aí falaram que eu não tinha direito, porque estava com 15 dias, que o atestado de óbito era durante os 8 dias. Aí eu cheguei em casa, falei para ele direito. Aí o pessoal lá no cartório disseram que não, eu não tenho direito, porque já passou. Aí fui lá fora, aí chegou lá, queria certidão de tudo quanto era filho, e o homem falou para mim
ia decorrer talvez um ano para não poder receber. Aí a Adilene disse, mamãe, e agora para pagar a casa? Falei assim para ela, olha, isso aí Deus vai poder. Se ele achar que eu mereço ficar na casa pagando, ele vai dar jeito. E se não, a gente devolve o pastor e os 13 mil que nós já demos dentro do ano fica com aluguel. E a gente vai embora para o Castanhal. Aí era uma hora da noite, eu me ajoelhei, falei assim, Senhor, eu nunca neguei a minha fidelidade ao Senhor. O Senhor me conhece, sabe, que desde que eu te conheci como meu Senhor, Salvador, eu nunca neguei a minha fidelidade para ti. Então está nas tuas mãos essa questão, você que vai resolver. Tá bom. Quando foi no outro dia de manhã, o meu genro chegou e disse assim, me dei o seu documento e os documentos do falecido, eu vou bater uma checa. Aí fui para lá, bateu a checa, quando chegou, me entregou. Eu fui e falei com o pastor Luciano, pastor Luciano, eu não vou poder lhe dar agora os R$1.000. Vou passar a lhe dar R$700, porque é o meu salário. Eu ainda não recebi o dinheiro da pensão, que está na mão de Deus. Aí ele disse, tá bom, irmã, tá bom, mas corra atrás que você vai conseguir. Aí o meu genro levou os documentos e foi para Belém, lá no lugar aonde ele faleceu. Chegou lá, o médico deu uma declaração para ele e disse para ele que ele não podia, acho que assinar lá a declaração, não sei o quê. Eu sei que deu um B.O. para lá. O meu genro veio para a casa dele. Quando chegou na casa dele, o colega dele lá chamou ele, Caído, por que tu estava lá quando estava para lá? Aí ele contou, rapaz, a pensão da minha sogra, que ela não sabia e ela veio atrás depois de 15 dias. E agora o pessoal do fórum, do cartório, não quer dar a pensão para ela. Ele disse, olha, vou te dar o nome do um colega meu, um cametá. Tu pega e vai lá, leva aqui o nome dele, chega lá, tu entrega para ele e diz que fui eu que mandei tu lá. E aí o meu genro, que é agora o futuro marido da Adilene, saiu, pegou a moto dele, correu para a cametá. Ele tinha que chegar lá antes de 2 horas. E isso já vinha decorrendo quase meio-dia. E ele ligou para mim, minha sogra, estou indo para Cametá. Eu não sei se eu vou chegar a tempo. Deus provê. E ele saiu, chegou lá, graças a Deus, chegou a tempo. E entregou o bilhete lá para o homem. Aí o homem chamou ele lá para dentro, chegou lá, pegou os papéis, caiu, tudinho, ajeitou, tudinho, entregou para ele. Aí disse, olha, agora tu leva para ela ir no INSS de lá de Santo Isabel. Leva os papéis lá, que lá eles vão ajeitar. Aí ele chegou, quando foi no outro dia, eu fui para o INSS. Tá bom, tá tudo bem. Quando é no outro dia de manhã, ligaram de lá, que a minha certidão de casamento estava rasurada e que eu tinha 3 dias para apresentar a segunda via da certidão, porque disse que estava rasurada. E agora, como é que faz? Só na mãe do Rio, São Miguel, foi lá que nós casamos. E agora, o que é que se faz? Aí a Adilene disse, vou ligar para o raio, vai ligar para o raio. Lá veio o raio, eu cheguei em casa 10 horas da noite. A Adilene já tinha ligado para lá, a moça tinha pedido, já tinha dito para ela tudo, que estava lá, não era o mesmo juiz,
Mas o livro estava lá, ela foi, acertou tudinho. E ele saiu 4 horas da manhã. Levaram. Aí foram lá, chegaram lá, tiraram a segunda via, R$200. Tiraram a segunda via, chegaram. Quando fui no outro dia, eu fui, apresentei no INSS. Aí apresentei lá e o rapaz foi disse para mim assim, eles são acostumados a fazer isso. Fizeram isso comigo. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu lá recebi dinheiro da pensão. Paguei o Luciano, só para o Luciano, dentro desse mês todinho, do enrolado, que eu dava só R$700 para ele. Só para ele foi R$4.500. Tirei meu dízimo todinho, minha oferta todinho, e mais R$1.000 que eu doei para a igreja. Eu, minha gente, eu sou o seguinte, eu tenho um pé de limão em casa. Quando eu tiro 2 limão, eu levo para o outro lado, é R$2 que eu pego e guardo para botar no meu dízimo. Se o meu filho manda para mim R$100, eu tiro R$15, 10 é dízimo e 5 é oferta. Se uma pessoa me dá 1 quilo de farinha, se calhar de me dar, eu vou, é R$10 o quilo da farinha, é R$30 quando eu recebo daqui a oferta do Senhor. O Senhor é fiel. Nós, ser humano, que sermos ingratos, sermos cruel, às vezes a gente já recebe o dinheiro, pega o dinheiro, mas eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu vou dar o dízimo, mas não dou oferta. Nunca faço isso, não roubo a Deus, qualquer um de nós, porque nós temos um Deus que protege cada um de nós, noite e dia, tudo. Aqui nada é nosso, por isso vamos ser fiel a Deus, para que nós ganhemos a nossa salvação. E obrigado pela atenção de todos, e o recado que eu deixo a todos, vamos ser fiel, seja um pago de farinha, mas seja fiel ao seu Deus, porque Ele é fiel com você. O sacrifício que Ele fez na cruz, morreu, derramando a última gota de sangue para dar salvação para cada pecador. Deus merece que nós seja fiel a Ele. Uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade. Amém. Do Novo Testamento pede para irmos à fonte da sabedoria divina. Em Tiago 1,5, Hebreus 4,5, Efésios 5,9 ou Mateus 7,3. Qual texto que pede para irmos à sabedoria divina? Quem anotou, quem gravou, quem leu sabe. Efésios 5,9. Efésios 5,9. Parabéns para quem acertou. Júnior, eu acho que é a Lenita e Júnior. Parabéns. Acertou primeiro. Segunda pergunta. 3, 2, 1. Qual capítulo de Provérbios começamos a mensagem de ontem? Capítulo 9, não era Provérbios, era Eclesiastes. Capítulo 8, ou não era Provérbios, era Salmos. Toda mensagem começa com o texto bíblico. Qual foi, mano? Qual capítulo de Provérbios ou não era Provérbios? Bora ver. Muito bem, a maioria acertou. Não era Provérbios, foi Eclesiastes. A Mari acertou em primeiro. Daniel em segundo, Gabriela em terceiro. Terceira pergunta. A palavra bens no texto bíblico pode se referir a propriedades materiais, bem-estar emocional, felicidade na família e riquezas emocionais? É isso ou não é? A palavra bens na Bíblia significa propriedades materiais, bem-estar emocional, felicidade na família, riqueza emocional? É isso ou não é? Sim ou não? Vamos ver? Sim.
Sim, bem, a maioria acertou. Não tem nenhum problema ali no texto bíblico. É tudo isso mesmo. Se for algo ilógico, marca não. Quarta pergunta. Quais os 3 aspectos da sabedoria divina? Fidelidade, proteção e cuidado, bondade, irmandade e proteção, bondade, fidelidade e autocuidado, ou bondade, fidelidade e autoconfiança? Tá fácil ou difícil? Quais são os 3 aspectos da sabedoria divina? Falta 4 pessoas, 3. Quem não respondeu, vai lá. Bondade, fidelidade e autocuidado. 12 pessoas acertaram. Daniel, o Daniel está em primeiro aí. Será que é o Marcelo Daniel, da Central? Vamos descobrir no final. Quinta pergunta. Complete o texto bíblico. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra? Armas de guerra do inimigo? Armas de guerra da Venezuela? Ou armas de guerra de Israel? Completa aí. Não sei. Melhor é a sabedoria do que armas de guerra? De guerra do inimigo? De guerra da Venezuela ou de guerra de Israel? Não sei. Muito bem, 26 pessoas acertaram, exatamente. E armas de guerra, somente Daniel de novo, em primeiro lugar, rapaz. Será que é ele? Vou pedir um pouco ali do prêmio. Sexta pergunta. Qual o título da única meditação lida ontem? Minha consagração futura? Ou só minha consagração hoje, ou minha consagração começou? Qual é o título daquela meditação ali em cima, lida ontem? Bora ver? Minha consagração hoje, exatamente. 16 pessoas acertaram, foi a maioria. Acho que eu sempre era o Daniel que acertou, né? Sétima pergunta. Pessoas que não praticam a bondade com fidelidade farão uma trajetória. Farão uma trajetória ruim de injustiça, enganos e sofrimentos para as outras. É falso ou verdadeiro isso? As pessoas que não praticam bondade com fidelidade, eles farão uma trajetória ruim de justiça, engano e sofrimento para outros? É falso. É falso. Não é justiça. Era injustiça. Injustiça. Essa Marcelo gostou. 2 dias, né? Caindo nessa pegadinha. Injustiça. Leia bem. Encontre o erro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eclesiastes 9:10. Onde é que está o erro? Você está enganado lá dentro. Não tem erro. O erro está no livro. O erro está no texto. O erro está no capítulo e no versículo. Ou eu estou enganado? Que não tem erro. Ali dentro do texto, no versículo, né? Bora ver quem acertou? O erro está no livro. Ali é Provérbios, não é Eclesiastes. Tá? O princípio da sabedoria está em Provérbios. Capítulo e versículo estão certos. Só o livro que foi errado. É um texto bem fácil, não é todo mundo sabe. Qual outro livro de Ellen White foi mencionado e lido ontem? Lar e Família, Educação, Pai e Filho ou Lar Cristão? É aquele livro ali em cima. O nome está apagado. Que livro é aquele ali? Lar e Família, Educação, Lar Cristão ou Pai e Filho? Não sei. Quem acertou? Tem 6 pessoas acertaram. Educação.
educação. Isilena foi a primeira. E quem está em primeiro? Sazo, Tiago e o Júnior. O Daniel está em quarto. Tudo pode mudar. Última pergunta. Complete a frase do livro lido ontem. Educação, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens que no íntimo da alma não comprem nem se vendam, se relaxem ou se enganem. Complete a frase aí. A maior necessidade do mundo é a de homens que no íntimo da alma não comprem e nem se vendam. Isso aí, 31, nossa. Todo mundo prestou atenção nessa daí. E quem ganhou? Daniel ficou em terceiro, Júnior segundo, e esse aqui, o Sato, não sei quem é, ficou em primeiro. Venham aqui, vereador. É a Suzana e Marcelo. Suzana Araújo da Silva Oliveira. Muito bem. Finalmente, né? Daniel e o Júnior vai tirar foto aqui com a gente. Isso aqui é teu, Suzana. Vamos aqui no meio. Olha, 2 da central, rapaz. Somando ponto para a igreja aí. Parabéns. Quem é o... Cadê o Júnior? Quem é L. Júnior? Falta o L. Júnior, quem é? Não tem? Não veio? Será que ele está participando em casa, do trabalho? Não tem. Não tem? Júnior, você ganhou o terceiro lugar, cadê? Saiu? Daqui a pouco eu vou procurar a direção, vamos descobrir aí se ele participou aqui ou lá fora. Não sei se vai. Oi? Lenildo? Cadê ele? Ele está em Belém, né? Essa foto aqui é muito importante. Parabéns. Prestem bem atenção na mensagem de hoje, porque amanhã tem mais. Boa noite a todos, a todas também. Uma alegria estar com vocês aqui, poder compartilhar nesses momentos de adoração e de aprendizado, né? Só duas informações ou orientações antes da mensagem da noite, tá? A primeira delas, no sábado pela manhã nós teremos a nossa ceia do Senhor. E todos estão convidados a participar, estão conosco ao longo da semana. O espaço da igreja, talvez ele não suporte na organização que está todas as pessoas. Então, por isso, ele será reorganizado. Ok? Vai ser reorganizado. Para isso acontecer, nós vamos precisar da ajuda ou dos homens e também das mulheres após a finalização. Não precisar fazer amanhã. Nós não temos outras pessoas para virem fazer isso. Então a gente queria contar um pouco com os homens, uma meia horinha, para a gente fazer duas coisas. Uma é movimentar esses bancos de madeira aqui lá para trás e colocar as cadeiras de plástico aqui na frente. E a outra atividade que a gente vai fazer, eu vou precisar de mais 10 homens, certo? É para montar uma tenda que já chegou, que está ali na frente da sala, Novo Tempo, para ampliar o espaço para a nossa escola sabatina de sábado também. Tá bom? Então, são duas atividades que a gente vai fazer. Uma, a movimentação dos bancos, colocar as cadeiras e montar a tenda que já está ali fora,
que vai auxiliar no espaço para sábado de manhã na escola sabatina, para o lava-pés. A gente vai ter 2 tendas. Essa vai ser montada agora e amanhã vai chegar uma da prefeitura também para ser montada aqui nessa parte de grama para que o ambiente fique melhor para todos nós. Ok? Então, só essas informações para a gente avançar. Vamos orar? Oremos. Pai eterno e santo, nós vamos mergulhar um pouco mais nesse tema que estamos estudando ao longo da semana e queremos suplicar Deus eterno que o Senhor nos ensine mais um pouco essa noite, que seja de grande valia esse conteúdo para nos orientar como melhor nós podemos honrar o teu santo nome. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e abrimos o nosso coração para receber essas verdades em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã nós vamos ser desafiados aqui nesse lugar. Eu vou falar apenas uma palavra, mas amanhã nós seremos desafiados. O que você está disposto a fazer em nome do Senhor? Até onde você consegue ir em nome do Senhor? Eu estou perguntando hoje para responder amanhã, viu? Para que ninguém falte amanhã. Amanhã vai ser já nas horas do sábado, né? Nas horas do sábado, e nós temos um desafio tremendo. O tema de hoje, sem dever nada. Liberdade financeira na vida cristã. Esse é um tema importante. Texto base para nós, Romanos 13 e o verso 8. Quem tem a Bíblia, pode procurar na Bíblia. Quem tem a Bíblia no celular, coloca no modo avião, para que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o TikTok e as outras redes sociais não atrapalhem o seu momento de comunicação, de interação com a palavra do Senhor. Tá bem? Então deixa no modo avião, que não atrapalha, deixa a Bíblia ser só a Bíblia. Outro dia alguém me perguntou assim: pastor, a gente pode ler a Bíblia no celular na igreja? Porque outras pessoas dizem que não pode, que tem que levar a Bíblia de papel, a Bíblia física. Tem diferença levar a Bíblia física ou a Bíblia virtual? Tem diferença, e muita diferença. E a diferença é o material apenas. Porque a Bíblia, quando foi no início da escrita, né, se escrevia em argila, né, em barro, marcava ali, a escrita começou assim. Depois surgiu o papiro, onde foi escrito partes da Bíblia em papiro. Depois veio para o couro, né, onde faziam ali os rolos. E depois então surgiu o papel, né, como nós vemos hoje aqui. Era escrito inicialmente à mão e depois foi para as máquinas de escrever, hoje são digitais. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Não importa se ela está nesse material ou se ela está nesse material. Ela continua sendo a palavra de Deus. De outro modo, a gente teria que trazer ou pergaminho ou papiro, né, para a igreja, para dizer então que vale mais um do que o outro, certo? O único cuidado que precisamos ter com isso aqui é não permitir que nesse momento de comunhão com Deus outras coisas nos atrapalhem. Por isso que eu digo, coloca no modo avião, para não chegar nenhum tipo de mensagem. Ok? Então, seja no papel ou virtual, Romanos capítulo 13 e o verso 8. Romanos 13, verso 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Não dever nada a ninguém. Não dever coisa alguma a alguém. Esse coisa alguma
inclui todas as coisas, exceto o amor. Exceto o amor. Não dever nada a ninguém. É difícil ficar sem dever? Dever perdão, dever comprometimento, dever elogios, dever fidelidade, dever recursos financeiros. É difícil ficar sem dever? Então, veja só. A questão da dívida é um tema bíblico importante que afeta diretamente a nossa vida espiritual e familiar. Como diz o provérbio judaico, é melhor ir dormir sem jantar do que se levantar com dívida. E George Herbert afirmou: quem se livra das dívidas enriquece. Quem se livra da dívida enriquece. Tá? Então a gente precisa ter liberdade. Liberdade. E não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Avançando então, por que evitar dívidas? Por que evitar dívidas? Por causa da liberdade familiar, pela harmonia no lar e, sobretudo, pelo compromisso com Deus. Sobre a liberdade familiar, vai ser projetado um textozinho aí. Esse lado, lê o texto. Vamos lá, 1, 2, 3 e... É isso aí mesmo. Dívida é problema. Dívida é problema. O segundo texto. 1, 2, 3 e vai. Dívida é problema. Estresse, ansiedade tensiona as relações porque gera insegurança. Agora só as mulheres. 1, 2, 3 e... O testemunho da irmã Raimunda foi lindo e é exemplo para todos nós. Fidelidade em tudo. Mas quando alguém está enrolado financeiramente, quando recebe dinheiro, o que vai querer resolver primeiro? Vai querer resolver dívida. Aí diz assim, ó, olha, o dinheiro que eu recebi não deu nem para pagar todas as minhas dívidas. Devolver dízimo e oferta não tem condições, porque eu não estou conseguindo nem pagar minhas dívidas. E o compromisso com Deus vai para onde? Vai para segundo, terceiro, quarto planos, né, da vida. Então é importante a gente estar livre de dívidas. Livre de dívidas. E anteontem a gente viu aqui um passo a passo, né? Como ir se livrando das dívidas. Avançando um pouco mais, tem uma fábula do pote de ouro. Nessa fábula, um homem cansado do árduo trabalho sonhava com uma maneira fácil de ficar rico. E todo mundo vai sonhar com isso, né? O diabo então apareceu e ofereceu um pote de moedas de ouro em troca da sua alma. E ele aceitou. A única saída então, depois de aceitar o dinheiro do diabo, para não ir para o inferno, era investir parte do montante e com o rendimento devolver o pote ao maligno.
Porém, Satanás ele dá ponto sem nó, né? Os planos deram errado, porque o objetivo era ganhar, era gastar em festas e prazeres, e porque o sócio infernal não ajudava para que o investimento prosperasse. Seguindo então a história, no final, não havia mais ouro, nem festas, nem liberdade, apenas o cobrador com a nota condenatória. Em desespero, ele clamou pelo sangue de Jesus, que invalidou a cobrança. Que situação, né? Mas pela manhã o homem acordou molhado de suor. Isso tudo tinha sido apenas um sonho. Ou talvez um pesadelo, não? Talvez um pesadelo. Mas talvez esse pesadelo seja a realidade de muitas pessoas. Talvez seja a realidade de muitas pessoas esse pesadelo. Então é importante a gente não dever, tá? Não dever. Por quê? A família, ela deve ser livre. Não está acorrentada a nada, a ninguém. Provérbios, no capítulo 22, no verso 7, diz assim: o que toma emprestado é servo do que empresta. A dívida, ela destrói o amor no lar e escraviza a família. A carga emocional da dívida se transfere para todos os membros, incluindo as consequências materiais decorrentes. Por quê? Porque se a gente deve, tudo vai para a dívida, né? Aí, necessidades básicas deixam de serem atendidas, porque não há condições de fazer. Então toda a família sofre quando se está endividado. Destrói o amor no lar e escraviza. Então ser servo nessa passagem, né, significa o escravo que está sob o domínio de alguém, sujeito a outra pessoa. A escravidão da dívida é grave, porque tem poder para crescer de forma assustadora. Deus disse assim, que nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Nós vimos no outro dia que o dinheiro, ele tem capacidade de ser um concorrente com Deus na nossa adoração. E quando a gente se coloca como escravo de outra pessoa, nós estamos entregando o trono do nosso ser para outro que não é o Senhor, que não é Deus. Então a dívida, ela vai além do valor monetário. A dívida vai além do dinheiro. A dívida, ela afeta a nossa saúde mental, emocional e também a saúde espiritual. Quem tem plena consciência da fidelidade a Deus em dízimos e ofertas pode viver feliz no dia que recebe o salário e não consegue devolver porque está endividado. A pessoa vai dormir feliz? Não vai. Vai ter paz com Deus? Não vai. Não vai. E assim, olha, muito ou pouco, todos nós recebemos alguma coisa. Seja muito ou seja pouco, todo mundo recebe alguma coisa. Do quanto nós devemos ser fiéis? De quanto? Então, existe escravidão
modernas, né, que a gente vê hoje. É muito comum a gente, em algum momento, estar emaranhado nelas. Empréstimos, compras parceladas, juros crescentes, tudo isso. Alguns se endividam comprando dinheiro por meio de empréstimo. Em muitos casos, desnecessário. Fazer empréstimo. Porque tem gente que é viciada em fazer empréstimo. É viciado. Não há necessidade, mas faz empréstimo. Tá? Diz que é assim. Termina um, começa outro. Eu conheci um irmão da igreja, só vou dizer o lugar de Terra Alta, tá? Esse irmão, ele recebia, o salário dele era em torno de 18 mil reais. 18 mil era o salário dele. Ganhava bem? Muito bem. Mas chegava na conta dele por mês em torno de 2.800. De 18 mil. O resto tudo ia para o Banco Pará, para a Caixa Econômica e para o Banco do Brasil. Ele tinha empréstimos em 3 bancos. Emprestou para fazer uma casa. No meio de fazer a casa, ele tentou de comprar um carro, e um carro caro. Não deu para terminar de construir a casa. Vendeu o carro por um preço menor do que ele tinha comprado. Não deu para terminar a casa. Ficou endividado com a casa por fazer e sem carro. E um dia ele chegou para mim reclamando: pastor, eu acho muito injusto que nós adventistas, a gente não usufrua do hospital, porque a gente devolve dízimo e parte do nosso dízimo vai para o hospital. Eu queria poder desfrutar do hospital adventista, porque eu devolvo dízimo. Como é que é, rapaz? Você está devolvendo dízimo? Aí fui ver o histórico dele, fazia mais de ano que ele não conseguia devolver dízimo. Mais de ano. O importante não é o valor, o importante é a fidelidade. Deus, ele se importa com o valor que a gente devolve de dízimo? A gente acrescenta alguma coisa a Deus com dízimo? Ele é o dono de tudo, inclusive da nossa própria vida. Mas o que importa é a fidelidade. Certo? A fidelidade. Outros por meio de compras parceladas, o que no final dá praticamente o mesmo do empréstimo. Dá para comprar parcelado? Dá. Mas a gente precisa analisar de fato os valores. Porque tem parcelados, por exemplo, no valor de à vista, que não é, na verdade, o valor de à vista. Já é incluído no valor parcelado um valor como se fosse de à vista. Por exemplo, eu vou comprar um computador. Esse computador está na loja ali no valor de R$3.500. Aí eu chego com o vendedor e digo assim: amigo, é o seguinte, eu vou pagar esse computador no Pix, à vista. Quanto ele fica à vista? De 3.500, vamos supor que ele caia aí para, sei lá, 2.800. 2.800. O valor real dele, quanto é? 2.800. Mas a loja me dá a opção: não, eu vou parcelar para você sem juros. Qual é o valor que vai ser parcelado para mim sem juros? Os 2.800 ou os 3.500? Tem juros aí ou não tem? Tem, porque o valor real do computador é 2.800. Então a gente precisa ver se de fato a gente está pagando juros ou não no parcelamento. Tá? Analisar direitinho.
E outra forma também das dívidas modernas é os juros crescentes, tá? A dívida tende a se avolumar com juros e prejudicar as finanças e a paz da família. Nunca pegue dinheiro com agiota, tá? Não, mas é só R$100 para pagar por 130. Nunca pegue dinheiro com agiota, porque ele vai mandar te matar. E não seja agiota também. Não seja agiota. Certo? Não seja um agiota, para não precisar matar ninguém também. Tá? Então, essa questão é importante. A gente saber onde a gente está pisando. Os credores em geral são implacáveis e inflexíveis, por isso a Bíblia desaconselha fazer dívidas. Tem momento na vida que a gente precisa se analisar e ver até onde a gente pode ir. Às vezes tem circunstâncias que pegam a gente de surpresa, é verdade. Mas no meio da surpresa, a gente precisa analisar de fato qual é a melhor proposta para a gente não piorar a situação em que a gente está. Alguns princípios para evitar dívidas. Primeiro deles, jamais faça compromisso que sacrifique a manutenção do essencial para a sua família. Não faça. Jeito nenhum. Segundo, esse lado lê pra gente aqui, ó. Esse lado aqui lê pra gente. Segundo ponto. Evite ficar com as obrigações regulares, com a educação, saúde, moradia. Evite ficar inadimplente. Tem que pagar? Paga. Já fez compromisso? Paga. Quantos aqui conhecem a Serena? Uma empresa chamada Serena. Vocês não conhecem a Serena? Quantos que tem Instagram? Levanta a mão quem tem Instagram, por favor. Ok. Um bocado tem Instagram. Quem aqui vê vídeo no YouTube de vez em quando? Tem vídeo no YouTube? Ok. Vocês nunca viram uma propaganda da Serena? A Serena é uma empresa de energia solar. Ela tem muitas placas de energia solar e ela vende energia para as companhias elétricas. E ela vende para a companhia elétrica num preço que ela pode oferecer para quem quiser descontos de até 14% na conta de energia acima de R$200. Não é propaganda que eu estou fazendo, tá? Essa empresa não é minha. Não é minha. Eu estou contando uma experiência, daí eu fiz um cadastro na Serena para testar. E de fato, eles dão um desconto de até 14% na conta de energia. A minha conta de energia esse mês veio altíssima. Hoje eu recebi o papel lá da conta de energia, né? Só que não chega em papel, chega no meu celular. Já veio valor ali bem alto. A Serena já pagou para a Equatorial e mandou a minha parte que eu tenho que pagar para a Serena. Aí depois que ela me enviou a conta, ela mandou a seguinte mensagem: Seu Marinaldo, esse mês você não vai precisar pagar a sua conta de energia. Esse mês ela vai ser gratuita para você. É por conta da Serena. Mas Deus seja louvado. Porque foi a conta mais alta que eu tinha recebido. Mais alta.
E quando eu falo alta, é alta mesmo. Deus sabe de todas as coisas. Eu sempre tenho recebido desconto de R$120, R$130, que a Serena me dá comparado com a conta da Equatorial. Desconto. Aí quando foi ontem, anteontem, eu estava em casa, aí o porteiro do prédio me ligou: pastor, você pode descer aqui? Eu falei: posso. Cheguei lá na portaria e estava todo mundo, 3 homens da Equatorial lá. Ele disse: pastor, esses rapazes que vieram cortar essa energia. Eu falei: como é que é? Eles vieram cortar essa energia. Eu falei: por quê? Olha, eu estava atrasado aqui no mês de maio. O senhor não pagou o mês de maio. Porque é a Serena que paga, né, para Equatorial, e eu pago a outra parte da desconto. Eles não pagaram. Eu paguei, mandei ali para o contato da Serena, aí eles me deram então esse desconto de 100% na minha fatura desse mês. 100%. Evite ficar inadimplente. Tenha controle sobre as suas contas, para não deixar nenhuma passar. Eu sempre olho lá no site da Equatorial para ver se está tudo certo. Mas nessa correria do mestrado que eu estava, cheguei aqui, estava as coisas muito claras para fazer, eu parei de acompanhar. Aí veio essa surpresa. Mas está tudo certo, graças a Deus. Outro princípio para evitar dívida: prefira comprar à vista. Prefira comprar sempre à vista. Ok? Outro: aguarde uma promoção e pague na hora. Tá? Sempre tem promoção. E a gente sabe quando uma coisa vale a pena e quando não vale a promoção. Outro: fuja de cartões de crédito. Mas se possuir algum, evite parcelar muito tempo no cartão e veja essa questão que eu falei agora há pouco, o valor real e o valor vendido, para poder o cartão ser útil, né, para a gente. Cadastre o cartão. Quem compra em cartão, cadastre o cartão nessas promoções que vem de pontuação, que vale a pena. Que vale a pena. Quando eu comprei esse celular aqui, um iPhone 13, tá? Comprei ele na loja, iPhone 13, não é o 16, não é o 15, então 13. Quando eu comprei ele, eu ganhei R$380 de desconto, porque o meu cartão estava cadastrado no sistema de pontuação. Valeu a pena? Valeu, eu já ia perder os pontos, né? Então assim, por fim, evite dívidas como quem foge de doença. Alguém que quer ficar doente? Não. Então evite a dívida, assim como se foge também de doença. A irmã White, ela diz o seguinte, no livro Lar Adventista, página 374. Muitíssimos não se têm educado a si mesmos o bastante para manter suas despesas nos limites de seus rendimentos. Não aprendem a ajustar-se às circunstâncias e tornam a tomar empréstimos, sobrecarregando-se de débitos e, consequentemente, ficam desencorajados e descoroçoados. Isso é uma lição para mim e para nós todos aqui, para todos nós. Por que evitar dívidas? Para ter harmonia no lar. Porque a harmonia familiar deve ser protegida e alimentada. A harmonia entre todo mundo. Por quê? A dívida, o que a dívida faz? 1, 2, 3 e... que mais?
O que mais? O que mais? Ok. Por quê? A situação ela se agrava quando você passa dos limites das suas possibilidades de gasto e tenta regularizar suas finanças com o empréstimo ficando preso no ciclo de rolar dívidas para frente. É o famoso bola de neve, que só vai se avoluma. Só se avoluma. Nem toda dívida também é legal, porque existem dívidas que são produtivas e dívidas que são prejudiciais. Aí tem que analisar o que a gente está fazendo. Dívidas produtivas seria mais um investimento. Por exemplo, empréstimos para investir em negócios com retorno esperado. Dá para fazer? Sim, porque tem um retorno esperado e seguro. Financiamento de imóvel ou projeto importante é válido quando se coloca na ponta da caneta e vê que ele realmente tem benefício. Parcelas dentro dos limites financeiros. Se vale a pena, tem que analisar. Que pode ser uma dívida produtiva. Agora existem dívidas prejudiciais. Parcelas que excedem sua possibilidade financeira. Eu vou comprar, meu salário é 1.500, vou fazer uma parcela de 1.200. Dá para fazer isso? Dá, mas é loucura. É loucura. Ganho 1.500, vou fazer uma parcela de R$1.000. Dá para fazer? Dá, mas isso também é loucura. É loucura. Parcelas, tá? Que exerçam as possibilidades financeiras. Outra dívida prejudicial. Compras por impulso ou desnecessárias. Já falei disso ontem e anteontem. Comprar por impulso. Comprou por quê? Porque não deu vontade. Deu vontade de comprar. Eu queria tanto, né? Chegar lá em casa e poder ter um pacote lá da Shopee. Da Shopee, aquela Tambu, no Mercado Livre. Eu nem sei o que eu comprei, mas vai chegar alguma coisa aí. Tem gente que é viciada em comprar, pelo simples fato de comprar, pela impulsividade. Compra o que não precisa, que nunca vai usar, com dinheiro que talvez nem tenha para pagar, vai parcelar, contando com o dinheiro que ainda não chegou. Isso se chama também loucura. Tá? Ambição, consumismo e descontrole dos gastos corroem relacionamentos e conspiram contra o amor. Uma dica importante: busque ajuda quando necessário. Você é do tipo que busca ajuda quando precisa, ou tenta dar uma de machão ou de mulherona para resolver todas as suas coisas na vida? Uma vez eu estava indo de Cametá para Limoeiro do Ajuru. É uma estrada de chão, passava por algumas pontes. E quando eu cheguei numa das pontes, estava em reforma e estava só aquelas madeiras principais, só aquelas duas assim, uma de cada lado, né? Aí eu olhei para aquele negócio e estava voltando. Estava eu, Adriano e os meninos no carro. Aí quando eu olho, passou um cara num Fiat Uno, mirou bem nas duas talas que estavam ali no meio, aquelas duas coisas assim, e foi embora. E era um cara muito gordo, sabe? Gordão mesmo assim. Ele estava apertado no volante do carro dele, que era pequeno, Fiat Uno, mas ele passou. Foi embora. Quando eu vi aquele cara passar, me deu coragem. Me deu coragem. Mas me deu coragem para ir atrás dele. Eu mandei todo mundo descer do carro. Falei, eu vou atravessar a pé e vou pedir para esse cara atravessar o carro para mim.
Desci do carro, atravessei a pé, cheguei do outro lado, ele estava lá parado. Falei, moço, boa tarde, boa tarde. Eu quero lhe pedir um favor. Ele disse, diga. Eu queria que o senhor voltasse lá do outro lado e atravessasse o meu carro para mim, porque eu não consigo. Eu tenho medo de cair dentro do rio aí. Ele disse, é sério? Eu falei. Ele abriu a porta do carro dele com dificuldade. Abriu o carro e atravessou para o outro lado comigo, sozinho na verdade, né? Eu dei a chave para ele. Deixou o carro dele lá comigo, foi com a minha chave, mirou das duas tábuas grandes, veio lá, atravessou o carro. Quando chegou do outro lado, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: olha quem me disse, gostei de vê-los. Você é um homem de verdade. Ele falou isso. Sabe por quê? Porque um homem de verdade, ele reconhece os seus limites e pede ajuda quando precisa. Você poderia, ele disse, muito bem, ter matado a tua família todinha afogada nesse rio, se o teu carro caísse aqui dentro com vocês 5 dentro. Parabéns, continua assim. Me deu a chave do carro, pegou o carro dele e em cima do outro foi embora. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou voltar agora, né? Como é que eu vou voltar se o bordão não estiver aqui? Eu estou mal arrumado. Aí eu fiquei até a tarde lá no Molinho da Juru, quando eu voltei. Mas eu voltei muito preocupado, sério mesmo. Agoniado. Sabe quando está com medo que começa a suar frio assim de preocupado? Era eu desse jeito. Quando eu cheguei lá, já tinham terminado de arrumar a ponte. Já estavam com todas as maneiras, né, de atravessar. E, ufa, graças a Deus, viu? Graças a Deus. Mas a gente precisa aprender a pedir ajuda, porque a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Respeitar os nossos próprios limites. Provérbios 18, 12 diz assim: diante da honra vai a humildade. Provérbios 18, verso 12. Diante da honra vai a humildade. Provérbios 15, no verso 22, diz assim: havendo muitos conselhos, os planos se firmam. Então peça ajuda quando precisar. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Para essas questões que nós estamos trabalhando aqui durante essas noites, peça conselho. Tem sempre alguém que sabe mais do que você e que pode lhe ajudar. Entre vocês aqui, eu sei que tem pessoas que são excelentes financistas, que sabem viver dentro do limite, que sabem controlar o que ganha, que não ultrapassam os limites e vive bem, feliz, despreocupado. Pode botar a cabeça no travesseiro de noite e dizer: em paz, me deito e logo me levanto, porque o Senhor tem cuidado de mim. Então isso é importante, pedir ajuda de alguém. No Testemunho para a Igreja, volume 3, página 400, diz assim: se aqueles que não têm tido êxito na vida estivessem dispostos a receber instruções, exercitar-se-iam em hábitos de abnegação e estrita economia, tendo assim a satisfação de serem distribuidores e não recebedores de caridade. Jesus disse assim, que há mais alegria em dar do que em receber. Por quê? Por que há mais alegria em dar do que em receber? Porque quem dá tem o suficiente para si mesmo e ainda dividir. E quem está recebendo, tudo o que tem é necessidade
e a carência da bondade de outra pessoa. Está sempre pedindo, certo? E às vezes pede não é porque tem, é porque não administra com sabedoria aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então há muito servo negligente. Caso fizessem o que está em seu poder, experimentariam tão grande bênção em ajudar os outros, que compreenderiam, na verdade, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Causas de endividamento: primeiro, gastos excessivos. Segundo, imprevistos. Terceiro, investimentos inadequados. Eu vou investir R$50 no tigrinho. É só 50 no tigrinho. O tigrinho vai comer 50, depois mais 50, depois mais 50. E quando olhar, já foi ali da conta de luz, da internet, uma série de coisas que não vai ter para pagar, na expectativa de ganhar rápido dinheiro, de ficar rico da noite para o dia, fazendo uso dos jogos de azar. Eu vou jogar no bicho hoje. Jogar no bicho. Sabe qual é o bicho que está jogando? É o bicho feio, é o próprio Satanás. Não vai dar galo na cabeça, não. Tá? Nem que eu sonhei hoje, né? Eu sonhei hoje com o galo cantando, vai dar galo na cabeça. Eu sonhei que alguém estava me traindo, então eu vou jogar na cobra. A superstição misturada com a desgraça e jogando no jogo de Satanás, né? Quem deu? Satanás na cabeça. Então assim, a gente precisa pensar, sabe? Aonde nós estamos investindo e em quem nós pomos a nossa confiança. Não gaste demais. Não vá fazer compras com fome, né? Fazer compra com fome, a gente compra o que não precisa. Compra demais e come demais. Tá? Agora, imprevistos, eles sempre vão acontecer. Alguém vai ficar doente, um acidente, algo sinistro. Pode acontecer. Imagina chegar na sua casa. Outro dia eu cheguei em casa e a minha geladeira estava queimada. Porque deu um raio, pipocou o disjuntor, mas não segurou toda a rede. Queimou minha geladeira. Coitado da bichinha, tinha só 6 anos de uso. Queimou o motor. Queimou. Esses dias agora queimou a minha máquina de lavar. Mas só tinha 11 anos de uso. 11 anos. Eu já tinha arrebentado ela todinha por baixo. Mas estava lavando e deu uma maravilha. Mas o motor pifou. Tentei arrumar, o cara disse: olha, é melhor se eu comprar uma máquina nova. E essa já está toda arrebentada. Arrebentei ela várias vezes. Economizei várias vezes. Ela estava lavando e funcionando tudo. Mas imprevistos acontecem. E quando eles vêm, o que a gente faz? Vai agir no desespero? Normalmente, gastos excessivos indicam a necessidade de fazer orçamento, planejar compromissos de modo a não gastar mais do que se ganha e nem gastar antes de receber o dinheiro. Tá bom? Então, para fechar, Romanos 13, do 7 a 8 diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, dê honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Deus, ele tem prioridade nos dízimos e nas ofertas, porque a devolução dos dízimos e ofertas não deve ficar fora, mas dentro do orçamento da família.
a serem entregues regularmente. Olha aqui para mim aqui rapidinho, para a gente finalizar. Imagina que você tem uma dívida grande para ser paga. E a pessoa para quem você deve mora no mesmo condomínio que você. E ela é dona desse condomínio. Aquele conjunto de casas, você mora numa dessas casas. E se você não paga o aluguel, você pode ser expulso da casa, não é assim? Aí você recebeu uma quantidade de dinheiro. O dono do condomínio disse assim: não, eu vou fazer o seguinte, vou te ajudar. Eu vou te contratar para trabalhar para mim. E com o salário que eu te pagar, você pode ir me pagando aos poucos. Não vai ser tudo de uma vez, uma pequena porcentagem. Aí você começa a trabalhar e recebe então o primeiro salário. Mas você lembrou também que tem outras contas para pagar. Qual conta você vai pagar primeiro? Qual é a lógica? As outras contas ou as contas do teu patrão? Você pagaria outras contas ou pagaria a conta do patrão? Pela lógica, eu pagaria a conta com o meu patrão. Porque eu estou na casa dele, o emprego é na empresa dele, e é ele quem decidiu me ajudar. Só que a gente não age assim às vezes com Deus, né? Deus é o patrão, é o dono de tudo, é Ele quem nos abençoa. Só que às vezes a gente prefere acertar a conta com outras pessoas do que acertar a nossa conta com Deus. Certo? Então, primeiro, Deus, porque Ele é quem nos abençoa. As Escrituras lembram que o compromisso com Deus deve estar aonde? Em primeiro lugar. Tá? Não tem a ver com o dinheiro. Provérbios 3,9 diz: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. As primícias é aquilo que vem em primeiro lugar. E dizimar e ofertar é sobre tudo, não é sobre algumas coisas. É sobre a totalidade dos bens. Tem a ver com a abrangência completa, porque a palavra se refere a tudo. E tudo é tudo. Algumas pessoas me dizem assim: pastor, eu não tenho um salário, eu recebo Bolsa Família. É por isso que eu não devolvo o dízimo. Porque eu não tenho salário. Eu não trabalho empregado. Então por isso eu não devolvo o dízimo, porque eu recebo Bolsa Família. É um benefício. Não é salário, é benefício. Pergunta: quem foi que deu esse benefício? Foi o presidente da República? Foi o INSS? Quem deu o benefício? Nosso compromisso primeiro deve ser com Deus. Não importa se é salário ou benefício, se é pouco ou se é muito. Deus deve estar em primeiro lugar. Tá? Jacó prometeu que daria o dízimo de tudo, sem fazer restrição à fórmula que fosse adquirido, a forma que fosse adquirido, a forma. Ló também. E que dizer de Abraão? De tudo ele fez compromisso com Deus para devolver. Porque esses homens entendiam a santidade dos dízimos e das ofertas. Na Bíblia, Deus considera seu povo como povo santo, quando este guarda os seus mandamentos. O dízimo também ele é santo, e as ofertas também são santas, conforme os textos aqui mencionados. A palavra santo significa separado para Deus, consagrados ao Senhor. Nós fomos consagrados ao Senhor no dia do nosso batismo, e tudo que nós temos e somos também é do Senhor. Onde quer que tenha havido qualquer negligência da vossa parte em restituir ao Senhor o que lhe pertence, arrependei-vos com contrição de alma e fazei restituição.
Resumo, porque evitar as dívidas, pela liberdade familiar, pela paz e harmonia, pela prosperidade e, acima de tudo, pela fidelidade a Deus. Então, dívida é inimiga da família. Evitando-a, teremos a paz e estaremos em dia com Deus e com o nosso próximo também, nesse aspecto da vida. Hoje, nós podemos decidir colocar em dia nossas dívidas com Deus e com o nosso próximo também. E pedir a Deus que nos ajude a ordenar as finanças do nosso lar conforme a vontade do Senhor. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, exceto o amor. Somente isso. Não fiqueis devendo nada a Deus também. É possível que nessa noite eu tenha falado com pessoas que têm sido infiéis a Deus, em seus dízimos, em suas ofertas. Tem gente que é muito regular com o dízimo, né? Mas não devolve nenhuma oferta. Posso te falar uma coisa? É errado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E oferta, irmãos, não é resto. Oferta é aquilo que a gente planeja devolver para o Senhor. Não é o resto. Não, eu vou pegar aqui uma moedinha e dar para a igreja. Não é esse resto. Oferta ela deve ser planejada. Planejada. O 10% do dízimo e a sua porcentagem também na oferta. Então, se alguém devolve só dízimo, mas não devolve oferta, o texto de Malaquias se aplica também. Está roubando do Senhor do mesmo jeito. Pastor, alguém pode se perder por isso? Será que alguém pode se perder por isso, para não devolver dízimo nem oferta? Uma coisa é certa. Todos, né? Que estarão salvos, foram salvos pela graça, para viver em fidelidade a Deus. Ninguém foi salvo pela graça para viver pecando contra o Senhor. Então a gente não pode se enganar e pensar que vai dar um jeitinho, né? Lá no final. Vou pedir perdão a Deus quando eu for morrer. Mas não funciona. Sendo bem honesto com vocês, não funciona. Eu não estou dizendo que Deus não perdoa, não é isso. Não estou colocando a minha palavra acima do amor de Deus, não é isso. Mas o tempo que nós temos de ser fiéis é aqui e agora. Eu gostaria dessa noite de orar com aqueles que gostariam de dizer: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero, quem sabe a partir de hoje, devolver fielmente meu dízimo e planejar também a minha oferta. Se você tem essa convicção e gostaria nessa noite de tomar esta posição, eu quero convidar você a se colocar em pé, para nós orarmos, para que Deus nos ajude a sermos fiéis nos nossos dízimos e a planejar sistematicamente a nossa oferta. Não dar o resto, mas devolver e dar aquilo conforme a palavra do Senhor e a oferta conforme proposto no seu coração. Sabe, não levanta porque todo mundo levantou. Se você não tem esse compromisso com Deus, você não precisa de fato se colocar em pé, só porque todo mundo está fazendo. Mas a Bíblia é muito certa que nos orienta a cumprirmos, melhor dizendo, os votos e os compromissos que nós fazemos ao Senhor. E se nós não temos a intenção de cumprir, é melhor não fazer, porque o segundo estado ele se torna pior do que o primeiro. Então, se é para fazer, faça. Mas vai chegar, eu fiz o compromisso, dona Lídia, mas apareceu uma dívida. O seu compromisso foi antes da dívida. Aconteceu um imprevisto. O compromisso foi antes do imprevisto. Será que Deus não pode?
agir acima do imprevisto, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai fazer o que precisa ser feito para a gente viver em paz, sem dívida e honrando o nome do Senhor. Vamos cantar antes de orar? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com o meu coração. Entregamos a nós em tuas mãos nessa noite. Nós estamos hoje no 5º dia, Pai, dessa jornada que foi preparada com muita oração, com muita súplica, para instruir, Senhor, o teu povo. E entendemos, Pai eterno, nessa noite que sobre todas as coisas devemos a nossa fidelidade para com o Senhor, porque do Senhor vem tudo. E esta igreja, Senhor, cada irmão e irmã, as crianças estão em pé, os adolescentes estão em pé, os jovens, os adultos, homens e mulheres, casados e solteiros, pessoas com mais idade, cada um, Pai, na sua condição espiritual, social, emocional, reconhecendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E nós nos colocamos em pé, Pai, nessa noite, nos comprometendo diante da Tua presença, dos Teus santos anjos que aqui se fazem presentes, e tendo cada um de nós como testemunhas um contra o outro, de que nesta noite decidimos ser fiéis ou renovar o nosso compromisso em devolver, Pai, sistematicamente o dízimo de tudo aquilo que o Senhor nos abençoa. E juntamente, Pai, com o dízimo, devolver também de maneira planejada a nossa oferta. Pai eterno, nós não estamos tratando de valores, de dinheiro necessariamente, mas é da ligação, Senhor, do nosso coração com o Teu, da nossa dependência do Senhor, do nosso compromisso com a pregação do Evangelho. Para isso, nós queremos, Pai eterno, que o Espírito Santo, que nos guie em toda a verdade, na justiça e no juízo, que Ele nos guie nessa jornada, nessa nova etapa da nossa vida, para experimentarmos a paz que excede todo entendimento, ao vivermos em fidelidade com o Senhor. Toma, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Nos perdoa e nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Lembrando dos nossos compromissos, atenda que os bancos aqui dentro, se as mulheres quiserem ajudar, são bem-vindas, mas precisamos da força bruta dos homens.